E aí pessoal, tudo na paz? Bem, esse vídeo aqui, pra gente falar sobre esse tema aí que você viu na descrição, Qual a estratégia de Satanás para destruir as nossas vidas, Então, quando chega nesse tema, a galera gosta muito, de polemizar, Então, dizem que a estratégia de Satanás é a maionese Hellmann's, a estratégia de Satanás é o disco da Xuxa ao contrário, a estratégia de Satanás está na próxima série que vai sair na Netflix, e aí vai ter aí N coisas, Lógico que a gente tem que ser prudente como uma serpente, lógico que o inimigo ele usa todo esse meio de comunicação muitas das vezes para nos atacar, mas nessa história há muita ladainha e há muita também perda de tempo, perda de foco. Muitas das vezes a gente esquece o que a palavra diz. E eu quero trazer para você assim, uma palavra simples, muito simples, sobre isso, Qual a estratégia de Satanás para destruir as nossas vidas? E essa estratégia ela acaba sendo muito bem revelada no Evangelho. Quando Jesus ele é tentado no deserto, ali o diabo meio que revela a sua forma também de nos atacar, de nos tentar derrubar. O mesmo modo operante que o diabo ele tentou usar ali com Jesus, é o mesmo modo que ele tenta usar na minha vida e na sua vida. Então eu vou compartilhar aqui uma palavra rápida com você, simples, mas eu creio que vai ser de grande proveito para a sua vida e que vai te ajudar a estar muito atento com aquilo que o inimigo tenta armar aí ao seu redor. Amém? Então vamos à Bíblia, A gente vai ler aqui o texto de Mateus, capítulo 4, no versículo 1, o texto começa dizendo o seguinte: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, aqui está a primeira área que o inimigo atua nas nossas vidas. Muitas das vezes a gente está preocupado com aquilo que vai destruir as nossas vidas, com um pecado mortal, digamos assim, uma imoralidade sexual, uma pornografia, ou um adultério, uma queda, digamos assim, muito grande, que o diabo possa arrumar na nossa família, na nossa casa. Mas eu quero te mostrar aqui que na história de Jesus, na estratégia do inimigo, começa de forma sutil. E aqui é uma coisa muito interessante, porque você já parou para pensar que mal tem, qual era o pecado Jesus transformar pedra em pão? Jesus tinha poder para isso, porque ele transformou água em vinho. Então, por que ele não poderia fazer? Ele tinha poder, ele estava com fome e não tem nenhum lugar na Bíblia dizendo que eu não posso transformar pedra em pão. Não era pecado, mas não era o que Deus queria, não era a voz de Deus. E é isso que ele responde a Satanás. Ele diz o seguinte: olha, eu não vivo de pão, mas eu vivo da voz de Deus, mas eu vivo daquilo que eu ouço o Pai falar comigo. Esse é o meu alimento, é fazer a vontade do meu Pai, é ouvir a voz dele. Então muitas das vezes a estratégia do inimigo começa a atuar naquilo que não é pecado nas nossas vidas. Às vezes um videogame, uma série, um lazer, alguma coisa que você gosta de fazer, uma coisa boa, uma coisa agradável, uma coisa que não é pecado, mas Deus não quer que você faça. Pode ser até ajudar alguém, fazer o bem, mas não é a voz de Deus, não é Deus que mandou. Então, o primeiro lugar que o inimigo acaba atuando nas nossas vidas é fazer aquilo que Deus não está mandando a gente fazer. É quando a gente perde a nossa dependência de Deus, de ouvir Deus. A gente tem que ter essa consciência que a nossa necessidade é suprida em Deus. O que vai trazer alegria para o nosso coração não são as coisas à nossa volta, não são as coisas dessa terra, mas são as coisas celestiais, é fazer a vontade do nosso Pai. Ter esse coração submisso à vontade de Deus, ter esse coração temente a Deus, que você quer o pão vivo, que você não quer as coisas desse mundo. Ter esse coração é o que vai fazer você blindar a sua vida. E ao mesmo tempo que você tem essa intimidade com Deus, essa intimidade com o Espírito Santo, você tem que ter essa intimidade com a palavra. Porque outra área que o diabo vai atacar Jesus é usando a palavra. Vamos seguir aqui para o texto.
Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao seu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus aqui respondeu Satanás nas escrituras. E o que o diabo queria? O diabo queria colocar dúvida no coração de Jesus. O diabo queria abalar a fé de Jesus. E muitas das vezes essa é uma outra artimanha que o diabo usa para nos enfraquecer, é abalar a sua fé, é usar a própria palavra contra o seu coração, é dizer: olha, a Bíblia não está escrito que o justo não mendigará o pão? Por que você está passando aí tanta dificuldade? Que Deus é esse? Mas se você não conhecer as escrituras, histórias como Jó, que perdeu tudo e foi por permissão de Deus, porque Deus queria o levar a uma vida mais íntima, se você não conhecer as escrituras, isso vai abalar a sua fé. O inimigo pode vir com vários tipos de acusações, dizendo: olha, se Deus é tão poderoso, se Deus cura, por que você está doente? Por que alguém da sua família não é curado? Se Deus te ama, por que acontece isso? Se Deus te ama, por que acontece aquilo? E essas acusações vão abalar a sua fé. Mas se você conhecer a palavra, se você tiver experiências com a palavra de Deus, a sua fé não vai ser abalada. Você vai fazer como Jesus fez aqui, você vai responder: mas a Bíblia também diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas a Bíblia também diz isso, mas a Bíblia também diz aquilo. E você vai ter um coração que não vai se abalar facilmente com as dúvidas, com as questões da vida. Essas duas tentações aqui que o diabo faz com Jesus não estão aqui por acaso. O diabo estava ali para enfraquecer Cristo. Qual era o objetivo das primeiras tentações? Era só enfraquecer Jesus. Não seria um pecado mortal Jesus transformar a pedra em pão, nem tampouco um pecado mortal ele se atirar ali e ser segurado pelos anjos, né? De repente, até então, o que o diabo estava tentando era somente enfraquecer Jesus. Para quê? Para chegar no seu abate final, né? Na sua última tentação. Essa era a estratégia dele. Então lá no versículo 8, né? Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-se, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele lhe darás culto. Com isto deixou o diabo e vieram os anjos e os serviram. Irmãos, aqui era onde o diabo queria chegar, né? Na posição de prostrado, Jesus o adorando. E muitas das vezes é nesse ponto, esse é o objetivo, essa é a estratégia do diabo, é nos enfraquecendo, é tirando as nossas forças, para a gente chegar naquele ponto que a gente está prostrado diante dele, onde a gente se entrega à tentação, onde a gente se entrega ao desejo. É aqui que acontece o adultério, é aqui que acontece a prostituição, a pornografia, é aqui que o inimigo entra. Agora você está aqui, ó. Agora você aceitou as 30 moedas de prata, agora você aceitou os meus manjares, agora você está aqui, ó, prostrado nas minhas mãos. Agora você aceitou as drogas, agora você aceitou o vício, agora você se entregou totalmente. Esse é o ponto, né? Esse é o fim de onde ele quer chegar. Mas Jesus não tinha se enfraquecido nas primeiras tentações, e nessa hora Jesus responde Satanás de uma forma muito radical. Ele diz: retira-se daqui, Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então não tinha conversa aqui, não tinha blá blá blá, era: não tenho papo contigo, eu não estou compromissado contigo. E a proposta muitas vezes do diabo é boa. A Bíblia diz em Apocalipse que todos os reinos, todos os povos se prostrarão diante do Cristo, diante de Jesus. Mas para isso Jesus teve que passar pela cruz, né, pelo sofrimento da cruz. O diabo estava oferecendo ali um atalho, um caminho curto para ele. Era só ele se prostrar e adorar. Era uma proposta boa, e o diabo chega com essa boa proposta para a gente. E se a gente não tiver firmado, se a gente não tiver forte, se a gente não tiver ligado lá no início, a gente vai cair. E se a gente cair, a gente tem que confiar na graça de Cristo. A gente tem que confiar no poder
de Jesus, né, que ele morreu pelos nossos pecados, né? João disse isso nas Escrituras. Estou falando isso para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, saibam que vocês têm um advogado diante de Deus, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então, se você tem perdido para o diabo na sua vida, saiba que em Jesus você tem um Salvador, em Jesus você tem um libertador, em Jesus você tem a escapatória, o perdão dos seus pecados. Jesus sofreu tudo por você, Jesus morreu no seu lugar, Jesus morreu pelos seus pecados. Então em Jesus você vence o inimigo. Então, assim, fechando essa mensagem, eu quero que você entenda assim, como que então eu fujo do inimigo, como é que então eu protejo a minha vida? Primeiramente é isso que eu estou falando aqui com você. Você tem que confiar primeiramente em Cristo, no seu sacrifício na cruz. Você tem que confiar na graça de Deus, não na lei, não numa estratégia sua. O diabo tem uma estratégia para te derrubar, mas a sua estratégia para se manter firme se chama Jesus. É por meio dele, e para ele são todas as coisas. É através dele, é através da graça e não da lei que você vai vencer as tentações do inimigo. É tendo uma vida íntima com Jesus, é tendo um coração quebrantado, é contando com ele, é pedindo: Jesus, me ajuda, Jesus, me lava do meu pecado, me perdoa os meus pecados, me ensina a sua graça, me ensina a te amar mais, para que eu não te troque por nada, me dê esse coração apaixonado por ti. É tendo essa vida de intimidade que é o start, que é a semente para você vencer as tentações, né? Muitas das vezes as pessoas estão preocupadas com o fim da tentação, né? Com aquela hora que você vai cair na bebida, que você vai cair na droga, naquela hora que você vai cair no adultério, naquela hora que você vai cair numa prostituição, naquela hora que o pecado vai vir te abraçar, sabe, te dominar. Todas as vezes as pessoas estão preocupadas nessa hora, na hora que o diabo vem e faz a festa na família, destrói casamentos, e às vezes a gente está naquela tensão de te impedir que isso aconteça, e a gente está lutando com essa tentação, mas a gente esquece as outras, sabe? Aqui como Jesus, né? A gente está focado ali naquela hora que o diabo vem e mostra o reino, se você prostrar e me adorar, e às vezes você está esquecendo lá do início. E na minha vida, eu tenho aprendido que eu tenho que me ligar muito no início, né? No ponto de que eu tenho que estar firme na palavra, para que a minha fé não seja abalada, para que não haja dúvida naquilo que eu creio, para que eu venha estar firmado na palavra de Cristo, na palavra de Deus, para que não haja dúvida, né? Que a minha fé esteja amarrada, linkada, né? Com as Escrituras, com as minhas experiências com Deus, para que nada venha colocar em dúvida. Isso é fundamental. E uma coisa muito importante é não transformar pedra em pão. Irmãos, como isso é difícil, né? A gente está acostumado a viver uma vida de regras, né? De pode ou não pode. Ah, isso é pecado, isso não é pecado. E é muito simples, né? A gente rotula o que a gente não pode. Então, beleza, isso eu não vou fazer. Mas aqui do outro lado sobra várias coisas que pode, são bem legais. Eu posso fazer todas elas, né? Mas Paulo dizia que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém fazer. É nessa área, né, das coisas lícitas, do transformar a pedra em pão, que o inimigo enfraquece muito, cara, muito a nossa vida. Eu tenho percebido isso constantemente, e quanto é importante eu buscar uma intimidade com Deus, uma fome pelo Pai, para que quando o inimigo vir, vem cá, Leandro, aqui, por que você não transforma essa pedra em pão aqui? Por que você não faz isso aqui? Isso aqui é divertido, isso aqui é legal. Você merece, você está com fome, você está querendo, né? Você está com vontade, você trabalhou. Vem cá, perde um tempo com isso aqui, gasta um tempo com esse videogame, com essa série, vai fazer isso, vai fazer aquilo, gasta dinheiro com isso aqui. E quando eu começar a seguir o desejo do meu coração, eu vejo que eu começo a ficar fraco espiritualmente. Então eu tenho que trazer à minha memória essa verdade aqui constantemente, porque isso daqui é uma batalha, irmãos. Não é só o meu coração fazendo a minha vontade, é o diabo enfraquecendo a minha alma, é o diabo enfraquecendo o meu espírito, para que ele venha me atacar lá na frente. Então eu tenho que estar ligado e tenho que estar como Jesus e dizer para o inimigo, e dizer todos os dias, que eu não só de pão eu vivo, mas eu vivo de toda a palavra que vem da boca de Deus. Eu não vivo de série, eu não vivo de Netflix, eu não vivo de prazeres dessa vida, mas eu vivo de toda a palavra que vem da boca de Deus. Esse é o meu alimento, é a voz de Deus, é a fazer a vontade do meu Pai. Se eu tivesse coração, irmão, se você tivesse coração apaixonado, se você tivesse coração sedento, onde que o seu pão é a voz de Deus, Jesus,
Quando o seu pão, irmãos, for fazer a vontade do seu Pai, irmãos, o diabo não tem vez. O diabo não tem vez na sua casa, o diabo não tem vez na sua família, no seu trabalho. Se o seu pão for ouvir a voz de Deus, se esse for o seu alimento, se esse for o seu desejo maior na sua vida, do inimigo não tem vez, ele não vai ter espaço. Tenha esse coração sedento pelo pão vivo que desceu do céu, Jesus. Então a estratégia do inimigo começa a cair por terra daí, do início. Jesus venceu o diabo aqui, quando ele falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí está a chave para você vencer as tentações do inimigo e toda a estratégia do diabo. Tá bom, irmãos? Que Deus te abençoe, né? Que essa palavra possa ter edificado a sua vida. Você vai ter aí no canal outros vídeos para você assistir, outras palavras muito, muito edificantes. Vou deixar uma playlist aqui com algumas palavras bem legais para você assistir, tá bom? Que Deus te abençoe e fique na paz.